Boa noite, senhoras e senhores. O dia de hoje foi de protesto pelos operadores da saúde pública no Brasil que dependem de verbas do SUS. Aqui no estado foi o caso dos representantes de 245 hospitais sem fins lucrativos, os chamados hospitais filantrópicos e as Santas Casas, cujo trabalho tem sido destinado em 60% ao Sistema Único de Saúde. O problema, que não é novo, vem há bastante tempo a respeito da insuficiência de recursos recebidos para fazer frente aos custos do atendimento. No Brasil, da média anual de 11 milhões de internações, mais de 5 milhões ocorrem em hospitais filantrópicos. Mas aqui no Rio Grande do Sul, são 70% os atendimentos por esses estabelecimentos. Com isso, as dívidas são muito altas e o movimento de hoje, justamente um dia após o Dia Mundial da Saúde, reivindica agora um reajuste na base de 100% na tabela dos serviços, onde preponderam as internações. Também reivindicam a transferência da dívida para os bancos públicos e a renegociação da alta parcela atrasada na satisfação de tributos. Por tudo isso e um pouco mais, o Conversas Cruzadas quer avaliar o resultado dessa mobilização de hoje e principalmente as perspectivas dos prestadores dos serviços de saúde com relação ao atendimento do governo federal. É o tema. A crise financeira do Hospital de Caridade de Canguçu, no sul do estado, fez médicos e funcionários protestarem em frente à instituição. Aqui, 90% dos atendimentos são realizados pelo SUS e o déficit é de R$300 mil. A UTI está fechada há mais de uma semana. A equipe de 8 médicos pediu demissão após receber uma proposta salarial melhor. De acordo com a direção do Hospital de Caridade, o prejuízo mensal para manter os 10 leitos chega aos R$100 mil. O SUS paga R$478 por dia para cada leito da UTI. O presidente do hospital considera o valor insuficiente para dar conta de todas as despesas. Equipamentos para serem renovados, serviços para serem criados, isso tudo tem um custo. Os outros serviços também têm a tendência de paralisação se não houver essa negociação e a contento. Segundo os hospitais, nos exames de urina, o repasse feito pelo SUS é de apenas R$3. Para raio-x, o valor pago é R$9,50. Já nas cirurgias de apêndice, as instituições recebem R$629. No parto cesariana, o SUS remunera em R$788. Em Pelotas, 39 cirurgias e 105 atendimentos tiveram que ser remarcados no Hospital Beneficência Portuguesa. Já na Santa Casa, 200 consultas foram suspensas. Em Marau, no Hospital Cristo Redentor, apenas os casos graves e os pacientes que não foram avisados da manifestação receberam atendimento. Em Porto Alegre, 850 procedimentos foram cancelados só na Santa Casa. Amanhã, os hospitais voltam a funcionar normalmente. Para tratar desse assunto, são convidados do programa o deputado estadual do PDT, o médico Diógenes Bazégio, o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Rogério Wolff de Aguiar, o secretário municipal da Saúde de Porto Alegre, Carlos Henrique Casartelli, e o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Júlio Dornelles de Matos. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes do cartão de crédito. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce. E Sistema FEComércio, com você a gente faz a economia girar. Como de hábito, nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Vamos começar esse assunto com um homem que tem uma vasta experiência do ramo. Ele é formado em Direito e especialista em gestão hospitalar, gestão pública. Empresarial. A gestão empresarial. Com ênfase na área hospitalar. Com ênfase na área hospitalar. O Dr. Júlio Dornelles foi presidente do Sindicato dos Hospitais Filantrópicos por 15 anos, mais ou menos. 15 anos. E há 2 anos é o presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos.
Como é que foi o dia de protesto, que resultados e a partir de agora as expectativas, doutor Júlio? Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite, secretário Casartelli, deputado Bacégio, doutor Aguiar, nossos telespectadores. Este dia 8 de abril, Lazer, para o segmento hospitalar filantrópico brasileiro, era um dia que nós não gostaríamos que acontecesse. Mas depois de uma longa caminhada, de uma longa tentativa de sensibilização do governo federal, especificamente com relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde, nós fomos compelidos a dar um passo seguinte, buscando de uma vez por todas a compreensão do governo federal com relação ao brutal subfinanciamento que nos é imposto no relacionamento com o Sistema Único de Saúde. Em que para cada R$100 de custos, nós não nos cansamos de dizer isto porque é absolutamente verdadeiro e contabilmente comprovado, para cada R$100 de custos que temos na assistência de um paciente SUS, o SUS remunera, em média, R$65. E esses R$35 que faltam em cada 100, dada a dimensão da assistência que prestamos em todo o país, significa que a cada ano nós acumulamos um déficit entre custo e receita superior a 5 bilhões e 100 milhões de reais. Isso no Rio Grande do Sul? No país. No país? No país. A 5 bilhões? 5 bilhões e 100 milhões de reais. Aqui no Rio Grande do Sul, esse déficit corresponde a 400 milhões de reais nos 235 hospitais sem fins lucrativos. Acumulado? Déficit anual. Ah, anual? Anual. E isto já vem prolongadamente, ano após ano, crescendo. Sim, mas anda em quanto, então? Bom, hoje isso vai constituindo, Lazer, porque os hospitais, para poder bancar esses 35, quando eles não conseguem outras fontes de recursos, através de resultados, através de convênios, apoios dos municípios ou assim por diante, eles acabam buscando recursos em bancos, acabam não recolhendo tributos, devendo para fornecedores. E já há uma dívida no país acumulada superior a 11 bilhões de reais. E aqui no Rio Grande do Sul, essa dívida acumulada já é superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões? Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente. Bom, e esta questão, Lazer, ela deriva essencialmente porque desde a edição do Plano Real até os dias de hoje, o Sistema Único de Saúde reajustou a sua tabela de preço, aquela tabela que remunera pelos serviços prestados, em média em 58%. Lá se vão 18 anos. Neste mesmo período, o INPC, Índice Nacional de Preços do Consumidor, ele teve uma variação superior a 310%. Os medicamentos, que é um outro insumo de grande utilização nos nossos hospitais, aliás, essencialmente, né, uma base de insumo que utilizamos, teve uma variação de 380% nesse mesmo período. O que por si só estabelece com clareza aonde está a grande dificuldade de manutenção desta rede hospitalar filantrópica brasileira, que são 2.100 hospitais em todo o país, e que, como já foi dito aqui, 45% das internações brasileiras é esse conjunto de internações que responde, e aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, mais de 70%. E o dia de hoje foi exatamente um momento de alerta nacional ao gestor federal, mas também um alerta à população brasileira, de que se algo não for feito, e se até mesmo a população brasileira não exercer o seu direito de cidadania, de exigir do gestor federal a efetiva aplicação de recursos em saúde, entre os quais que permitam manter essas organizações, ela, a população brasileira, que hoje já tem dificuldade de acesso na maioria dos estados brasileiros, terá muito sobremaneira agravada essa situação logo a seguir. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Não é a primeira vez, doutor Júlio, que nós tratamos desse assunto. Sim, Não é a primeira vez que o senhor vem a esse programa. Sim, sim. Eu me lembro, no mínimo há uns 5 anos, nós até estávamos no outro estúdio aqui, que era o estúdio da TV Com, o senhor esteve lá, e já descrevia esse quadro. De lá para cá, melhorou alguma coisa? Lazer, tem alguns aspectos da maior relevância que nós não podemos deixar de salientar. O que tem acontecido, Lazer, nos últimos anos e por que esses hospitais ainda não fecharam na sua totalidade? Porque tem alguns que já fecharam.
porque os municípios assumiram a responsabilidade. E se não fosse os municípios, a maioria desses hospitais já estariam fechados no dia de hoje. E aí poderá se dizer, mas e o contexto atual? O contexto atual, Lazia, é que há uma crise também financeira, de financiamento por parte dos municípios. Paulatinamente, os municípios também estão perdendo recursos e automaticamente os municípios também estão encolhendo naquela capacidade, naquele apoio de direcionamento de recursos que até então mantiveram essas instituições hospitalares. Então tem um contexto novo, importante sobre isso, que a gente precisa de alguma forma discutir também. Tá, daqui a pouco vou falar nisso. Doutor Casartelli, como secretário da Saúde, como responsável pela saúde de uma capital como é Porto Alegre, como é que o senhor está encarando isso? Boa noite. Boa noite, Lazer, doutor Rogério, doutor Diógenes, meu amigo doutor Júlio, com quem trabalhamos, comecei a residência lá no Hospital Santo Antônio. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre, eu tenho certeza que todos os secretários de saúde municipais apoiam completamente esse movimento das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, porque nós não estamos aqui fazendo crítica a nenhum setor, nenhum ente federativo. Mas a verdade é que, a partir da municipalização da saúde no Brasil, houve uma oneração cada vez maior dos municípios. Como o doutor Júlio deixou bem claro, os hospitais, vários já fecharam no nosso estado, no país inteiro. E o fechamento não é maior porque os municípios acabam arcando com as despesas da saúde no seu município, inclusive com esses hospitais filantrópicos. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então, a presença dos hospitais filantrópicos das Santas Casas é fundamental. Acho que no restante do país, já em torno de 50%, um pouco menos. No Rio Grande do Sul, a participação dos hospitais filantrópicos vai a 70%. E o que nós vemos? Os municípios gastando cada vez mais com saúde. Você gastava 15%, Porto Alegre, por exemplo, 15%, 18%, 19%. Já estamos gastando 22%. Porto Alegre está gastando 22%? 21,5% aproximadamente. O estado do Rio Grande do Sul tinha um problema até o ano de 2013 de gastar algo em torno de 4%, 5%, 6% no máximo, segundo alguns. Temos uma expectativa aí de realmente ver uma contribuição maior do Estado com os hospitais filantrópicos, com gestores municipais, mas nós temos, sem dúvida nenhuma... Quanto é que o Estado está gastando hoje? Qual é a taxa real que ele está contribuindo? Se espera que ele gaste 12%. Eu acredito que vai ser muito difícil que ele consiga gastar os 12% ainda no ano de 2013. No ano passado, o senhor lembra? Chegou a quanto? Em torno de 5,5%. 5,5%? Não foi mais. Para pular para 12% não é fácil. Não é fácil. Aí tem um tempo curto. Ainda mais agora que o governo foi obrigado, inclusive, a buscar os depósitos judiciais para poder pagar as contas. E temos a questão da União, que vem se desonerando do financiamento público no país, que era quem mais financiava há umas 2 décadas atrás. Hoje é quem menos participa relativamente do financiamento da saúde no Brasil. Essa informação que o Dr. Carlos está salientando, Lazer, é importante a gente, se o Carlos me permite. Não, sem dúvida. Em 1980, a União, de todos os gastos com saúde, a União respondia por 75% do total de gastos com saúde no Brasil. Os estados com 17% e os municípios com 7%. Repita, por exemplo, com quanto a União respondia? 75% dos gastos totais com saúde. Os estados com 17% e os municípios com 7%. Tem quebrado depois da vírgula, mas arredondando. Tivemos a Constituição a partir de 88, Sistema Único de Saúde, responsabilidade tripartite, sem dúvida alguma. Mas o que aconteceu de lá para cá? E hoje, a União está respondendo pelos gastos totais de saúde com menos de 45%, os estados estão com 25% e os municípios já ultrapassaram os 30% de aplicações em saúde. Dado nacional. Isso na soma dos municípios. Na soma dos municípios e na soma dos estados. Os estados quanto? Com 25%. Mas também na do gasto total em saúde. O gasto total em saúde. Não significa que é 25% com relação à receita bruta do Estado. É com o gasto total em saúde. A participação dos estados é de 25%, os municípios de 30% e a União de 45%. Aí se inclui aquela famosa participação no esgoto sanitário, não? Não. Exclusivamente saúde. Só ações saúde. E serviços de saúde. Porto Alegre gasta praticamente 50% do gasto em saúde de Porto Alegre é financiado pelo município de Porto Alegre.
50%. Então, essa saída gradativa que o Dr. Carlos estava referindo está claramente demonstrada através desses números. Prossiga. Então, basicamente, assim, nós temos um apoio completo a essa mobilização das Santas Casas, e nós temos que discutir basicamente isso, uma ampliação do financiamento, principalmente do ente federal da União. O Brasil gasta menos do que a Argentina, menos do que o Uruguai, menos do que o Chile. Então, estou pegando países vizinhos nossos aqui. Então, temos a 7ª economia do mundo, e aí, estamos aí entre o próximo do 80º país que mais gasta em saúde. Quer dizer, nós temos 80 países na nossa frente. O doutor Júlio está distribuindo aqui um panfleto em papel acetinado com relação aos investimentos em relação ao PIB. Brasil 3,2, Argentina 5,1, Cuba 6,2, a Argentina praticamente o dobro, e a Alemanha 8,1. Dá bem uma ideia do quanto nós estamos atrasados. E na saúde, quando se lançam os números, sempre são números muito gigantescos. Então, não, mas tem de dinheiro? Tem. O que não tem são gestores. Isso não é verdade. Na verdade, os números são muito grandes, mas a nossa população é muito grande também. Então, eu estava hoje no evento lá na Santa Casa dos Hospitais, estava comentando exatamente isso. O gestor, seja ele o gestor municipal, o gestor estadual, o próprio ministro Padilha, que tenta conseguir o melhor orçamento que pode, mas não tem o orçamento todo que ele precisa nas mãos. Os diretores de hospitais, na verdade, são grandes gestores. Porque nós temos que fazer, com muito pouco dinheiro, fazer a gestão de uma das empresas. Eu não conheço empresa mais difícil de gerenciar do que um hospital, sem o recurso financeiro adequado. Então, nossos gestores, na verdade, eles fazem magia. Mas endividando-se, não pagando tributos, e alguns hospitais, inclusive, sendo ameaçados de fechamento, porque não recolhem os tributos federais, principalmente. Então, alguma atitude tem que ser feita. Além de aumentar o financiamento, nós temos que discutir como vai se fazer para que esses hospitais filantrópicos, que têm uma dívida muito grande, vão fazer para liquidar com essa dívida e pagar os tributos atrasados que não foram pagos, fazendo com que os hospitais continuem existindo e continuem crescendo para fazer o atendimento à população do nosso estado, porque senão realmente a situação vai ficar muito difícil. O doutor Rogério Wolff de Aguiar é presidente do CREMERS, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, uma instituição que, entre outras finalidades, tem a de fiscalizar o exercício da medicina. Como é fiscalizar o exercício desta medicina, doutor Rogério Aguiar, no Rio Grande do Sul, que trabalha 70% SUS? Boa noite. Boa noite, colegas aqui da mesa, boa noite, Lazier, espectadores. Realmente o Conselho tem se aliado, esse é o 3º ano consecutivo que, como entidade, o Conselho participa desses movimentos pró-saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul. O ano passado já foi assim, anteriormente também, e conseguimos algum resultado, como o Dr. Júlio já falou aqui, com a ampliação prevista do orçamento deste ano do Estado na saúde, na aplicação em saúde, que, diga-se a bem da verdade, se nós temos esses números aqui, em que o Brasil tem 3,2%, a Argentina 5,1% do PIB em investimento em saúde, o Rio Grande do Sul é um estado que, particularmente, há 10 anos, vem ocupando o último lugar no ranking dos estados do Brasil em investimento em saúde. Esses números que nós falamos ainda há pouco, de aplicação de em torno de 5% do seu orçamento, é menos da metade do penúltimo estado nesse ranking. Quer dizer, realmente o nosso estado, particularmente, ele tem ficado muito prejudicado na aplicação do investimento que deveria ser em torno de 12% do Estado e que, na verdade, está sendo menos da metade. Esses movimentos foram feitos e ficamos satisfeitos com o resultado parcial, que até agora se anuncia, pelo aumento do investimento em saúde, para poder, assim, que o atendimento público realmente possa atingir um número melhor. Agora, nós também
representamos no Conselho, e estamos aliados e apoiando esse movimento das filantrópicas aqui no nosso estado e no Brasil, porque a atividade dos médicos e a atividade dos hospitais, elas são intimamente ligadas. Quer dizer, uns não podem funcionar sem os outros. Os médicos têm ali nos hospitais um dos grandes locais de trabalho, no serviço público também, mas nós observamos que ao longo dos anos, a maneira com que o governo federal ele vem trazendo planos, eles têm trazido um tipo de financiamento que trabalha hoje por pacotes. Aquilo que antigamente era pago diretamente ao trabalho do médico por procedimento foi sendo substituído por um pacote que é entregue ao hospital pelo atendimento de uma determinada patologia. E aí começa o problema, porque o hospital recebe uma verba, por exemplo, para tratar um tipo de patologia, um diagnóstico, por exemplo, uma cirurgia para hérnia, e ali vai ter que sair a diária, os antibióticos, os medicamentos, as despesas que tem, inclusive as despesas que tem com o médico também. Claro que nessa questão da dificuldade do financiamento, acaba havendo uma divisão deste pacote que já não cobre a despesa do hospital para cobrir o atendimento daquela pessoa e vai chegar lá no médico, inclusive, completamente defasado. Então, nós temos na questão que envolve os hospitais, uma questão que também envolve profundamente o trabalho do médico. O que tem havido que nós temos observado? Uma evasão dos médicos que não se apresentam para trabalhar quando se oferecem concursos e oportunidades que as prefeituras reclamam muitas vezes, que fazem concursos e não conseguem completar um quadro de plantonistas dos hospitais que tem que prestar assistência à população, porque não há candidatos, principalmente naqueles lugares mais distantes da capital, como acontece no nosso próprio estado aqui também, aonde o médico, para se deslocar daqueles grandes centros médicos, não só Grande Porto Alegre, mas também alguns centros médicos, principalmente em cidades universitárias do interior do nosso estado, teria que ter um tipo de estímulo para ele poder abandonar o local onde ele tem lugar para trabalhar, tem oportunidades de progredir na profissão, de se aperfeiçoar, tem cursos, tem uma qualidade de vida, para se deslocar para um lugar onde isto é difícil. Então, neste momento nós vemos o governo federal preocupado com o número de médicos que faltam em vastas regiões do interior do Brasil, inclusive aqui no interior do nosso estado. É verdade, eles faltam lá, mas eles sobram em outros lugares. Então há uma concentração completamente irregular de profissionais nesses lugares que oferecem melhores condições de vida e melhores condições de trabalho e em detrimento daqueles que também precisam de atendimento em saúde. Mas os profissionais, o que vão encontrar? Vão encontrar contratos que são precários, contratos que não garantem a continuidade do trabalhador fixar-se naquele lugar, que depende muitas vezes do mandato do prefeito local, porque depois que muda o prefeito e muda a gestão, não há garantia de continuidade, mas o médico teve que abandonar tudo para fazer plantões em outros lugares. Ou seja, há muita irregularidade que nós estamos vendo nisso, muito preocupados com a categoria médica, preocupados com a situação dos hospitais e principalmente com uma situação que eu vejo no governo federal, no SUS, que municipalizou os encargos, mas se esqueceu de municipalizar os recursos. Então o que nós vemos hoje aqui é um sistema único de saúde alardeado para o mundo inteiro como sendo o mais completo, o mais integral do mundo, mas o financiamento curto. Nós estamos vendo que os números aqui desmentem isso tudo. E os municípios acabam sobrecarregados com o serviço que tem que ser feito, e a portaria é mais fácil de bater o prefeito, né, do que no governo federal. Mas o recurso está no governo federal. Perfeito. Tem-se visto de vez em quando pessoas que elogiam o SUS, mas o senhor toca na ferida. O governo
federal municipalizou os encargos e não os recursos. E esse é um fundamento da crise que nós estamos vivendo. Um homem que conhece bem a situação, porque ele é médico, há muitos anos atua na medicina, embora hoje seja simultaneamente um parlamentar gaúcho, o doutor Diógenes Bazégio. Boa noite. Boa noite, Lazier, doutor Júlio, doutor Rogério, nosso secretário Casartelli, os telespectadores da TV Com. Dizer que eu acho que a grande pergunta aqui que nós temos que fazer é quem paga essa conta, né? E nós sabemos quem paga essa conta. Na realidade, são os nossos usuários de um sistema que não funciona de uma forma adequada. Nós vemos assim hoje, e acho que nós começamos, talvez um dos grandes pecados que se cometeram, Lazier, nesses últimos meses, últimos anos, foi a questão da nossa famosa emenda constitucional 29. Nós regulamentamos uma emenda, né, que tinha diretrizes bem definidas para os municípios, para o Estado, para o governo federal, só que quando chegou na parte do governo federal, não ocorreu aquilo que nós imaginávamos, né, o repasse dos 10%. Governo que detém 60% dos impostos que são cobrados nesse país. Então eu acho que nós temos que lembrar disso também, né? E eu aqui como parlamentar também me penitencio, porque isso foi aprovado no Congresso e no Senado, né? E acho que, não sei se foi uma forma de facilitar essa regulamentação, Lazier, mas o governo federal, de fato, ele não poderia ter agido dessa forma, né? Onerando, né, cada vez mais os municípios, que são os grandes prejudicados, né? Nós temos agora, aprovamos o orçamento de 12% para a saúde a partir deste ano, e temos convicção e esperamos, e o Lazier colocava antes que é difícil pular de 6% para 12%, né, Lazier? É 100% de aumento, mas nós, dentro da Assembleia, trabalhamos essa questão do orçamento, né? O doutor Júlio sabe que acompanhou muito lá, o Casartelli, e nós esperamos desse governo, viu, Lazier, que possa ser aplicado de fato esses 12%. Mas de onde serão esses recursos, doutor? Na realidade houve uma, digamos assim, foi retirado um pouquinho do orçamento de alguns poderes constituídos, né, para que nós chegássemos aí aos 12%. Por exemplo, a própria Assembleia Legislativa, né, que teve o seu orçamento anual. Mas o Ministério Público também? Também, Ministério Público, Judiciário, enfim, para que nós conseguíssemos aí, de fato, aplicar os 12%. Porque quando, e eu às vezes fico ouvindo assim, né, nós gastamos tanto na saúde, né, doutor Rogério, na realidade nós investimos na saúde, né? Sim. E saúde é investimento. Nós, gestores públicos, também temos que ter esta visão de investimento e não em gasto, né? E há, de fato, assim, eu aqui gostaria de dizer assim, essa é uma posição muito clara, eu acho, da maioria desta mesa, que nós estamos aqui de mãos dadas, né, para ajudarmos os nossos hospitais filantrópicos, que vêm trabalhando com uma dificuldade muito grande na baixa e na média complexidade, né? Mas nós também não podemos esquecer, e aqui o doutor Rogério lembrou muito bem dos profissionais que trabalham hoje dos hospitais, né? Sim. Que esse pacote, na realidade, ele cria inclusive uma visão de que o médico, né? Porque normalmente quando o paciente diz, bom, quanto é que paga a minha cirurgia pelo Sistema Único de Saúde? É pago o valor X. Aí vem aquela questão, né? O doutor lá está ganhando tanto pelo SUS. E isso não é verdade, porque é um pacote que é dividido, né, como deveria ser. Então, nós entendemos que no Rio Grande do Sul, um estado em que atende mais filantropia, né, nós chegamos até 90% em determinados hospitais que atendem de uma forma filantrópica. Então, eu acho que o governo federal tem que olhar melhor com os olhos para os estados, para os municípios, né, porque é muito fácil transferir responsabilidades enquanto se detém, né, na União, o maior bolo orçamentário que nós temos aqui no país, Lazier. O Jornal Zero Hora de hoje cita um exemplo de uma radiografia de abdômen, dizendo que no mercado particular custa R$17. O SUS paga R$ 7,17, R$ 7,17. É um exemplo. E depois fala numa série de cirurgias. Bom, permito fazer um primeiro intervalo, começando o próximo bloco pelo doutor Rogério, presidente do CREMERS, porque o CREMERS, doutor Rogério, tem feito várias campanhas em vários sentidos
para melhorar a saúde pública. Mas nesse terreno, há alguma perspectiva de um grande movimento nacional, através do Conselho Federal, com a participação dos conselhos estaduais? Porque alguma coisa tem que ser feita, porque quem está sendo prejudicado é o público carente, aquele que precisa de atendimento pelo SUS. Na volta, vamos tratar um pouquinho disso. E o telespectador pode continuar opinando sobre o tema de hoje para o conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @Conversa Cruzada, no programa de hoje, que não é nem um pouco polêmico com os participantes, mas mais convergente sobre as dificuldades da saúde pública no país. Voltamos.